Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência ao nosso projeto Desenvolvimento Web com Java, na aula de hoje a gente vai tratar um problema que existe na nossa aplicação. Então, só para recordar algumas coisas, tá? Nas aulas anteriores a gente criou as funcionalidades de adição de despesa, listagem e remoção. E para cada uma dessas funcionalidades, a gente criou uma respectiva service. Então, aqui a gente tem três services, de adição, de listagem e de remoção. Bom, a gente isolou toda a parte de regra de negócio, deixou ela aqui na servlet, e a parte que é responsável pela questão visual, pela lógica de apresentação, a gente tratou e separou isso num respectivo JSP. Então, em questão de organização, nosso código está bem organizado, está bem segmentado. Agora, a gente tem um problema que a gente precisa tratar. Qual que é esse problema? Bom, aqui a gente está expondo diversas portas da nossa aplicação. Por quê? Porque cada servlet que a gente cria, quando a gente define essa URI aqui, é uma porta que a gente está expondo da nossa aplicação para o mundo externo. Então, significa que a pessoa, o cliente lá no browser, consegue acessar a nossa aplicação através dessa URL, através dessa URL e através dessa URL. Bom, e definitivamente isso não é uma boa prática, não é recomendado. Por quê? Como a gente não tem uma forma centralizada de estar acessando a nossa aplicação, qualquer funcionalidade que é cross, ou seja, que se aplica a todas as funcionalidades, a gente, da forma que está hoje, a gente teria que replicar esse código para todos os pontos, ou seja, para todas as servlets. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que a gente queira colocar uma simples mensagem. Eu quero que toda vez que chamar a minha aplicação, que exiba isso daqui no console, simples mensagem. Como eu tenho três pontos expostos da minha aplicação, eu teria que fazer o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, eu tenho que sair replicando esse código para todos os pontos da minha aplicação que está sendo exposta aí para o mundo externo. Então, como que a gente trata, como que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, o ideal é o quê? Que a gente tenha um único ponto de entrada da nossa aplicação. Então, ao invés da gente ter N servlets, a gente teria apenas uma única servlet que seria inteligente o suficiente para identificar qual que é a funcionalidade que precisa ser executado e com isso ela delegaria para a classe em específico e faria toda a tratativa também de chamar aí os JSP e responder lá para o nosso browser ou para qualquer que seja o cliente que esteja chamando a nossa aplicação. Então a gente vai estar fazendo essa refatoração, tá? A gente vai estar isolando cada uma dessas servlets numa classe específica para tratar essas lógicas de negócio e toda a parte de chamar essa ação, essa lógica de negócio, de exibir determinado JSP, vai ficar num único ponto, nessa servlet que a gente vai chamar de servlet controladora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar essa servlet controladora. Botão direito, New Java Class, eu vou chamar ela aqui de controladora servlet. Poderia chamar de qualquer outro nome. Para ela ser uma servlet, a gente tem que estender HTTP servlet. Aqui eu vou saber escrever o método service. O método service. O método service a gente sabe que a diferença dele para um método em específico, como do post ou do get ou do delete assim por diante, é que o service ele trata qualquer método HTTP. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, se eu faço a sobrescrita aqui do post, ele só consegue estar tratando o post. E aí, se tem alguma servlet que está fazendo um get, ele já não funcionaria. Então, aqui eu preciso colocar o método service para que ele seja genérico e atenda a todos os HTTP verbs. Vamos lá, então. Criamos essa servlet controladora. Tá? O que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa aqui expor uma URI para ela. Então, a gente vai colocar aqui o nome de controladora. Então, essa servlet é a nossa servlet controladora. Além disso, tá? O que a gente precisa? Quando a gente chamar essa servlet, a gente precisa falar para ela qual que é a ação que ela tem que executar. Se é uma ação de adicionar despesa, de listagem, de remoção e assim por diante. Então, a gente tem que enviar um parâmetro que informe qual que é a ação. Então, vamos colocar aqui, ó, request response, e aí vamos receber um método, ou um parâmetro, na verdade, chamado ação. Tá? Poderia colocar qualquer outro nome. Eu vou estar chamando esse parâmetro aqui de ação. Só para a gente fazer um teste para validar primeiro,
Vamos simplesmente imprimir a ação executada. Aqui a gente vai imprimir a ação que foi enviada na requisição. Vamos iniciar aqui a nossa aplicação e fazer um teste lá no browser só para garantir o quê? Que essa server está recebendo esse parâmetro aqui na request. Vou startar aqui a nossa aplicação da forma que a gente já conhece. Vamos lá no nosso browser. Já estou aqui com a lista de despesas aberta, que vocês já conhecem também. E aqui o que eu vou colocar? Bom, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar qual que é o path lá, né? Controladora. E aí eu vou passar o que para essa controladora? Eu vou precisar passar um parâmetro chamado ação. Qual que é o nome dessa ação? Bom, vou colocar lá como o prefixo de cada classe que eu tenho. Vou colocar aqui, por exemplo, lista de despesas. E vou chamar esse cara. Bom, ele não exibiu nada, claro, né? A gente não está exibindo nenhum JSP aqui. A gente simplesmente está exibindo uma mensagem aqui no console. A ação executada foi lista despesas. Então, a gente já tem uma forma de saber qual que é a ação que eu tenho que delegar, que eu tenho que chamar, que eu tenho que invocar aqui na minha aplicação. Bom, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar um ifão aqui e falar o seguinte, ó, se a ação for igual a lista despesas, você vai executar determinada classe. Se ela for outro nome, assim por diante. Então, eu poderia fazer o seguinte, vou estopar aqui, fechar esse cara. Então, esse lista despesas, eu vou criar um pacote novo aqui. Então, vou aqui, ó, new package, vou colocar um pacote dentro, vou chamar ele de ações. Então, vou criar uma classe aqui chamada lista despesas. Essa classe, ela vai ter um método, que eu vou chamar esse método de executa, e ele vai receber dois parâmetros. Quais os dois parâmetros? Esse cara aqui, ó, request e a response. Passo esse cara e aí toda essa lógica aqui de negócio eu vou estar copiando e vou estar colocando dentro do lista despesas. Bom, ele está reclamando aqui, provavelmente ele lança uma exceção, ó. Então, eu vou simplesmente lançar essa exceção aqui na assinatura do método e agora a gente já tem quem? A lista despesas, a gente já tem essa ação. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos na controladora e vou colocar o seguinte, ó, new lista despesas e chama quem? O executa, passando a request e a response. Isolamos aqui numa classe específica para tratar aí dessa ação, dessa lógica de negócio. Agora a gente só tem um único ponto de entrada e a gente delega para essa classe. Vamos fazer um teste. Starta a aplicação novamente. Vamos lá no nosso browser e vou chamar novamente esse cara. E olha só, tá? Agora ele está mostrando a lista de despesas. Então agora ele se comporta da mesma forma que eu chamar aqui diretamente o lista despesas. Então ele se comporta da mesma forma que eu chamar quem? Essa minha servlet. Só que agora o que? Está um pouco mais dinâmico, né? Porque agora eu passo aqui qual que é a ação que eu quero e aí ele faz a verificação aqui e chama a classe em específico. Então, com isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia remover, tá? Poderia apagar essa servlet, lista despesa servlet. Posso apagar esse cara e poderia fazer a mesma coisa para as outras servlets. Então, eu vou criar aqui quem? O adiciona despesa. Criei o adiciona despesa, ele também vai ter um método executa e vai receber quem? Request response. Então, vamos copiar aqui desse cara, request response, e vamos lá no adiciona despesa servlet, copiar toda essa regra de negócio aqui e colar dentro do método. Vamos ter que lançar a exceção aqui, que a gente já viu como faz. Volto novamente aqui e eu posso colocar o quê? Mais uma condição, ó. Se a ação, vou copiar aqui para facilitar a nossa vida, for adiciona despesa, você chama a classe adiciona despesa e o método executa dela. Bom, legal. Tornamos aqui mais uma ação, adicionamos aqui mais uma ação e agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aqui no nosso formulário adiciona despesa e adicionar essa ação, ou seja, adicionar esse parâmetro para a hora que eu clicar aqui em enviar, ele também envie quem? O parâmetro da ação. Como que eu faço para adicionar esse parâmetro para ele ser enviado junto aqui com esses campos do formulário? Bom, tem um carinha que é um campo do tipo hidden. Para quem não conhece HTML, eu tenho um cara que é o tipo hidden, que ele fica escondido, ele não aparece, e aqui eu dou um nome para ele, eu vou chamar ele de ação, e um valor para ele. No caso aqui, qual que é o... Vou até copiar aqui para evitar que eu erre na digitação. É o adiciona despesa. Então, copio esse cara e coloco aqui. Então, dessa forma, ele vai mandar esse parâmetro ação com o valor adiciona despesa. Aí, com essa informação, ele consegue
consegue fazer essa verificação, esse if, esse condicional e identificar que eu quero estar chamando a adiciona despesa. Bom, vamos fazer esse teste? Vamos startar aqui a nossa aplicação. Vamos aqui chamar a nossa tela, adiciona despesa. Temos aqui o nosso adiciona despesa, só que falta um detalhe para a gente estar ajustando. Então, vamos voltar lá para a nossa aplicação. Vou estopar aqui. E aí tem o seguinte, aqui a gente continua chamando call action, ou seja, qual endereço? A gente está chamando o da servlet. A gente está chamando o de adiciona despesa. Então, a gente precisa ajustar esse cara para ele chamar quem? A controladora, tá? Ele precisa chamar essa nossa servlet aqui que foi criada. Feito esse ajuste, vamos subir novamente a nossa aplicação e vamos testar aqui o adiciona despesa. Volto aqui para o browser, vou carregar aqui a nossa página. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos verificar se o campo hidden e se a action foi atualizada aqui na nossa página. Então, botão direito, inspecionar, e aí eu consigo inspecionar aqui o HTML que foi carregado na minha página. E olha só, a action está aqui controladora e temos também o campo hidden que foi adicionado aqui no nosso formulário. Então, aparentemente tudo ok. E vamos adicionar aqui uma despesa. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, caneta, a data vai ser 25/10/2021, valor de 8,50 e a categoria outros. Vamos fazer o enviar aqui para ver se ele vai adicionar essa despesa. Ele adicionou, chamando quem? A controladora. Então, a alteração que a gente realizou foi executada com sucesso. Ele imprimiu aqui a mensagem, a ação executada foi adiciona despesa, e aqui a simples mensagem, que é o quê? Que é a regra que a gente colocou aqui, na verdade a mensagem que a gente colocou aqui, adiciona despesa. Então, maravilha, a nossa refatoração aqui já funcionou para adiciona despesa. Então, agora a gente vai adicionar quem? A nossa ação aqui de remove despesa. A mesma coisa, vou estopar aqui a nossa aplicação, vou criar aqui uma nova ação, que é a remove despesa. Crio esse cara, o método aqui é o executa, vou passar quem para ele aqui? A request e a response. Então, venho aqui nesse cara, copio, vou colocar aqui e agora a gente vai aqui no nosso remove despesa servlet, copia essa lógica e coloca aqui dentro. Vamos lançar a exceção aqui que a gente sabe que é necessário. Voltamos aqui para nossa controladora servlet e vamos colocar aqui mais um else if. Ação.equals remove despesa, e esse cara vai chamar quem? O remove despesa, passando a request e a response. O remove despesa, ele é invocado na onde? Na listagem. Então, vamos abrir aqui a nossa listagem, que fica em lista despesas, e aqui ele tem o remove despesa. Então, o que precisaria ser alterado aqui? Bom, a gente precisaria passar agora, ao invés do remove despesa servlet, esse cara, a gente precisa chamar quem? A controladora. Vamos atualizar aqui para chamar a controladora. E, além disso, ele precisa passar a ação. Qual que é a ação? A ação é remove despesa. A gente colocou aqui, ó, remove despesa. Vou copiar esse cara, vou colar aqui. E acontece que eu tenho dois parâmetros aqui. Como que eu faço para separar? Eu uso o e-comercial. Então, aqui eu vou estar mandando dois query parameters, o parâmetro ação e o ID da despesa que eu quero estar removendo. Bom, teoricamente, só essa alteração e a nossa refatoração, a nossa lógica aqui estaria funcionando também para a remoção. Vamos fazer o teste? Startamos novamente aqui a nossa aplicação. Vamos lá para o nosso browser. Aqui a gente vai chamar quem? A gente vai chamar a lista despesas. Eu vou passar aqui, ó, ação igual a lista despesas. Estamos listando aqui todas as despesas. E agora é a hora da verdade. Vamos remover o curso de inglês, o segundo item aqui. Vou clicar nele. Bom, ele deu um 404 aqui. Vamos lá para a nossa remove despesa para tentar entender por que ele deu esse erro. Vamos aqui então na nossa aplicação. Vou estopar aqui e vamos aqui no remove despesa. Depois que ele faz a remoção, ele chama o lista despesas. Só que o lista despesas não existe mais. A gente apagou esse cara. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa atualizar esse caminho para ele chamar quem? A controladora, passando quem? A ação de lista despesas. Dessa forma, agora, ele vai estar listando as despesas de forma correta. Então, vamos startar aqui novamente a nossa aplicação. Vamos lá na listagem. Então, vou chamar lista despesas. A gente viu que foi removido
com sucesso o nosso item, que era o curso de inglês. E agora vamos tentar remover um outro item para ver se ele vai fazer o caminho de ponta a ponta com sucesso. Então, vou clicar aqui na caneta para remover. Agora ele fez a remoção da caneta e já atualizou aqui a nossa página conforme o esperado, porque agora ele encontrou esse caminho. Agora sim é como ele estava esperando. Então aqui, ó, a ação executada foi qual? Foi a lista de despesas que a gente carregou a página, depois ele fez o quê? Chamamos o remove despesa e aí depois o remove despesa chamou quem? O lista despesas novamente para estar atualizando. Então, maravilha como a gente estava esperando. Vou pausar aqui a nossa aplicação e agora eu quero que a gente para analisar aqui a nossa controladora server. Antes disso, vou remover aqui as nossas servlets de adiciona para deixar somente as nossas classes, as nossas ações. Então, vou remover também o remove despesa. E agora temos a controladora server. Resolvemos o problema aqui de certa forma, só que a gente gerou um outro problema. Quando a gente tem if else, provavelmente a gente tem um problema na nossa aplicação que deveria ser resolvido através do polimorfismo. Tá? Sempre que a gente tem if else, provavelmente você vai conseguir resolver isso ou deveria estar conseguindo resolver isso com polimorfismo. E aqui no caso é o que a gente vai estar buscando resolver o nosso problema através do polimorfismo. Antes de ir para o polimorfismo, o que a gente precisa? Bom, então a gente envia aqui a ação que a gente quer estar executando. Através desse cara, a gente sabe qual que é a ação que a gente precisa executar. Então, a gente precisa encontrar uma forma de carregar dinamicamente, em tempo de execução, qual que é a classe que eu quero estar executando. E o Java permite a gente estar fazendo isso através de uma classe chamada class. Então, vocês podem já ter reparado que eu deixei aberto aqui a class. Então, essa classe aqui, ela consegue estar carregando outras classes em memória. Então, ela consegue carregar as informações dessas classes e com essas informações em mãos, a gente consegue instanciar o objeto dessas classes. É exatamente o que a gente precisa. Então, para toda classe que a gente tem no nosso projeto, é gerada uma class específica para esse cara, que contém aí umas meta-informações referente a cada uma dessa classe. Quais os métodos que ela carrega, quais os atributos, construtor e assim por diante. Então, a gente vai usar aqui dessa técnica, tá? Dessa classe chamada class, para conseguir atingir esse polimorfismo que a gente tanto espera. Além disso, tá? A gente precisa de um outro cara. Sempre que a gente vai trabalhar com polimorfismo, a gente precisa de alguém que garanta um contrato. E a gente tem duas formas de garantir um contrato aí na orientação a objetos em Java. Ou a gente faz isso através de uma classe abstrata, ou a gente faz isso através de uma interface. E o recomendado, sempre que possível, é a gente utilizar aqui uma interface. E é exatamente isso que a gente vai estar criando agora. Então, a gente vai estar criando uma interface que representa quem? As ações. Aqui eu tenho uma série de ações, então eu vou criar uma interface que define o contrato dessas ações. Venho aqui, então, New Java Class, eu vou criar a interface ação. Criei essa interface. Qual o método que essa interface espera? Esse método executa que a gente já vem utilizando. Vou copiar esse cara aqui com todas essas definições e vou colocar aqui na minha interface. Então, dessa forma, agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso falar que a minha adiciona despesa, ela implementa a interface ação. A minha lista de despesas, ela implementa a minha ação e a minha remove despesa implementa ação. Bom, agora temos um contrato, temos uma única forma definida aí de acessar essas ações. Legal. Então, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai precisar carregar essas classes de forma dinâmica. Então, como que eu faço isso? Bom, a gente vai estar utilizando a classe class, como eu já mencionei anteriormente, e a gente vai utilizar o método forName. O que a gente precisa passar para esse método forName? A gente precisa passar o fully qualified name. O que é esse fully qualified name? O nome completo de uma classe. Qual que é o nome completo de uma classe? É o pacote mais o nome da classe. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Vamos colocar um cara aqui que chama pacote, que carrega aqui o pacote. E a gente precisa concatenar quem? O pacote mais ação. Com isso, a gente tem quem? A gente tem o nome completo da classe. Esse cara aqui está reclamando de alguma coisa. Então, Alt e Enter. E ele fala aqui, ó, surround with try catch, ou seja, ele lança uma exceção e está pedindo para a gente dar um surround aí, para a gente fazer um try catch nesse cara.
Vou jogar esses caras aqui para dentro do nosso try. E vou trazer esse código para dentro aqui também, tá? Então, aqui a gente tem a nossa classe carregada. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa de instanciar essa classe. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um método chamado newInstance. Esse cara aqui, ele devolve quem para mim? Ele devolve um object. Mas através do object, eu não consigo chamar quem? O meu método executa. Então, eu preciso fazer um casting, falar para ele, converte esse cara, faz o casting dele para um tipo específico. E qual que é esse tipo específico que define o contrato aí de todas as ações? A interface ação. Então, a gente vai fazer o casting aqui para ação, vou importar ela e aqui eu espero quem? Uma ação. Então, vou colocar assim, ó, ação nome. E esse cara, então, é a nossa ação. E agora, o que eu posso fazer? Bom, ao invés de utilizar esse monte de if, else, else, eu vou comentar esse cara e vou falar o seguinte, ação.executa, passa a request e passo a response. Esse cara aqui, ele está reclamando de algo também, vamos dar uma olhada. Ele está pedindo um catch aqui. Então, para facilitar, falar para ele tratar toda a exception. Só para facilitar, claro que isso não é uma boa prática, você tem que avaliar cada situação aí na sua aplicação, mas para efeitos didáticos aqui, para facilitar a nossa vida, vou colocar a exception. Já temos aqui a nossa refatoração. Agora sim esse cara está usando aqui o polimorfismo através da interface ação e sim temos algo bem dinâmico. Aqui agora eu posso passar qualquer ação que ele é capaz de se auto-resolver e a gente não precisa mais alterar essa controladora select caso a gente adicione novas ações. Vamos fazer o teste se continua funcionando a nossa aplicação? Vou startar aqui, vamos lá no browser carregar a nossa aplicação, vou chamar aqui o lista despesas, olha só, ele continua listando, vamos adicionar uma nova despesa, então vamos aqui no adicione despesa, vou mandar enviar esse cara, foi adicionada aqui a nossa despesa, vamos chamar a nossa lista despesa, foi adicionado o perfume e vamos estar adicionando mais uma despesa aqui para a gente fazer o teste da remoção. Categoria outros também e vou dar um enviar, vamos aqui listar, temos aqui o nosso notebook inserido e agora eu vou remover um item, então gasto com Uber, o nosso primeiro item aqui, vou fazer a remoção e olha só, tudo continua funcionando como esperado. A nossa refatoração aqui está funcionando maravilhosamente bem. Então, vou estopar aqui a nossa aplicação e a gente pode fazer mais melhorias ainda aqui no nosso código, porque tem código aqui sendo repetido, sendo duplicado. Se a gente olhar aqui em cada ação, então, por exemplo, no adiciona despesa, no adiciona, no lista e no remove, todos eles estão fazendo o quê? Faz a lógica de negócio, só que eles ficam criando aqui o request dispatcher. Então, esse cara poderia ficar de forma centralizada, poderia ficar aqui na nossa controladora. Vamos colocar aqui o request dispatcher, só que a gente precisa saber qual que é o caminho que a gente vai estar fazendo o despache da nossa requisição. O executa aqui, ele não pode ser void, ele tem que retornar agora esse caminho. Então, vou alterar aqui para ser uma string e aí a gente precisa alterar aqui em todas as nossas ações. Devolvo aqui a string e aí, ao invés de criar o dispatcher, eu só faço o return desse cara. E vamos lá para as próximas ações. Então, mesma coisa aqui, return, o meu path e por fim temos aqui também a remove despesa, maravilha. E agora sim, agora está bem enxuto, a gente não está duplicando aqui a criação do request dispatcher. Esse cara aqui que ele precisa fazer? Ele precisa fazer quem? O resultado e aí eu passo aqui o resultado para esse cara. Agora sim, refatoramos aqui a nossa controladora, agora ela está responsável, não está tendo duplicação de código em nenhum outro ponto da aplicação e vamos testar. Fizemos as nossas devidas alterações, vamos testar aqui como a gente fez anteriormente. Vou lá para o nosso browser, vou chamar aqui adiciona despesa, vou criar uma nova despesa aqui, que vai ser quem? Vai ser um ventilador. Então, criei aqui o ventilador, continua funcionando perfeitamente aqui nossa aplicação. Vou chamar quem? O lista despesas. Está listando aqui as nossas despesas, apareceu o ventilador que foi adicionado. Vou remover aqui o monitor, o primeiro item, continua removendo como esperado. A nossa refatoração está
está funcionando aqui super bem. Bom, vou estopar aqui a nossa aplicação e, por fim, a gente vai fazer uma última alteração. Nas primeiras aulas eu comentei que o que está dentro do WebInf, ela não pode ser acessado lá no nosso browser. Então, hoje, todas as nossas páginas estão dentro de Web App. Então, elas estão expostas para quem quiser acessar aqui no browser. Vamos startar a aplicação, vamos aqui no browser, eu posso estar acessando quem aqui? Posso estar acessando, por exemplo, página aqui do lista de despesas. Claro que se eu tentar acessar essas páginas aqui, ela vai dar problema, porque ela está esperando algumas informações, mas enfim, essa informação aqui, essa página, ela está exposta aqui no nosso browser, tá? Eu poderia muito bem colocar aqui e aí eu teria acesso a esse cara. Só que a boa prática é a gente esconder tudo que não deve ser acessado diretamente pelo browser, eu preciso, é uma boa prática eu estar escondendo esses caras. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai jogar esses caras para dentro do WebInf. Como que a gente faz isso? Bom, vou arrastar aqui despesa adicionada para dentro do WebInf. Vou arrastar também o lista de despesas para dentro do WebInf. O adiciona despesa precisa ficar fora porque a gente precisa cadastrar essa despesa. A gente precisa conseguir acessar essa tela lá no nosso browser. Como eu alterei o caminho aqui, eu preciso ajustar quem? Preciso ajustar aqui nas minhas ações. Então aqui onde eu tenho despesa adicionada, eu tenho que colocar agora o path completo, que é /webinf despesa adicionada. E também aqui no lista despesas, eu tenho que colocar /webinf lista despesas. Então agora eu ocultei esses caras, não estão mais acessíveis lá no browser. E aí vamos testar para ver se a nossa aplicação continua funcionando mesmo diante dessa refatoração. Volta aqui no meu browser, vou chamar aqui o adiciona despesa, vou adicionar uma nova despesa, vou chamar essa despesa de mouse, vou adicionar um mouse aqui e vou dar um enviar. Despesa adicionada com sucesso, controlador aqui vou chamar lista despesas e maravilha, ele continua funcionando como esperado. Bom, então qual que era a ideia dessa aula? Explicar para vocês o conceito de MVC. A gente refatorou o nosso projeto aqui para se enquadrar dentro do conceito de MVC. O que é o conceito de MVC? É o Model View Controller, ou seja, é eu separar as camadas da minha aplicação. Então, tudo que é relacionado ao model, referente à lógica de negócio, a gente separou nas ações. Então, essas classes aqui, elas ficam responsáveis somente pela lógica de negócio. Toda a parte aqui de controle de quem vai ser chamado, qual ação vai ser invocada, esse cara ficou num único ponto, na minha controller, na minha controladora aqui. E toda a parte visual de exibição para o usuário, de apresentação para o usuário, ficaram nas JSPs. Então, dessa forma, eu separo e organizo melhor a minha aplicação. E para as próximas aulas, a gente vai aprender um framework super utilizado aí no mercado, que é o Spring MVC. Então, a gente vai estar vendo muita coisa. O Spring, ele é um ecossistema aí, que ele provê muitas funcionalidades, e dentro desse ecossistema, ele possui o Spring MVC, que é um framework que trata essa parte aí de MVC, de separar as nossas responsabilidades na nossa aplicação web. Apresentei aqui para vocês diversos conceitos, usamos essa class aqui que é super interessante, usamos o polimorfismo, também um conceito super importante, aí, um dos principais conceitos da orientação a objetos. Então a gente viu muita coisa bacana nessa aula, ela acabou ficando extensa porque tem bastante detalhe, não teria como a gente tornar isso uma aula pequena. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima aula.